Lá pela 1h10 de Nada de Novo no Front, esse filme alemão espetacular que está na Netflix, quando você acha que você já não aguenta mais ver tanto sofrimento por parte daqueles recrutas alemães lutando na Primeira Guerra, vem uma sequência, mas uma sequência acachapante. É uma carnificina incessante, implacável, terrível de assistir. Imagina então de viver. E o romance Nada de Novo no Front, publicado em 1928, portanto 10 anos depois do fim da Primeira Guerra, pelo Erich Maria Remarque, ganha uma versão alemã. Houve duas versões já. Uma delas de 1930, que é um colosso, eu vou falar dela mais adiante, em mais detalhe, e uma de 1979, que não se compara nem à primeira e nem a essa agora. Dizer que o romance do Remarque é um libelo pacifista não dá nem conta de exprimir o quanto tem ali de angústia, de terror residual do que foi a experiência da Primeira Guerra. Uma guerra nascida do nacionalismo e da xenofobia e que foi uma surpresa completa para todos os combatentes. Os generais ainda estavam lá com a cabeça na honra e na glória, supostamente, das guerras do século XIX e foram pegos de surpresa, mas quem foi pego de surpresa mesmo foram os combatentes, pela selvageria dessa guerra. Primeira guerra em que se usaram armas de repetição, em que se usaram blindados de maneira muito pesada, em que formas de matar nunca antes vistas e de matar em massa foram usadas pela primeira vez. Tudo aquilo que a Convenção de Genebra depois proibiria, embora ainda se use em algumas guerras, como lança-chamas contra os soldados, gás mostarda e outros elementos do arsenal químico, estavam sendo usados à larga na Primeira Guerra. E a Primeira Guerra é lama. É barro fétido e congelado no inverno, é lama mais fétida ainda e mole, pegajosa no verão. São milhares de soldados apinhados em trincheiras horrorosas, fétidas, claro, cheias de ratos, com falta de comida, doença correndo solta, cólera, e sem ganhar um palmo sequer de território durante, às vezes, meses de combate. Trincheiras separadas por aquilo que a gente chama de terra de ninguém e que é uma visão manifesta e tornada concreta do inferno. Quem dirige este Nada de Novo no Front é o Edvard Berger, um alemão que dirigiu uma série absolutamente genial chamada Deutschland 83, sobre um dos anos mais tensos da Guerra Fria, vistos pelo ponto de vista da Alemanha Oriental. É uma série que tem muito de sátira, sátira que não tem lugar nenhum neste filme. A gente vai acompanhar o protagonista, o Paul Bäumer, interpretado pelo Felix Kammerer, um ator muito expressivo, desde o momento em que ele se alista aos 17 anos, naquela embriaguez patriótica, junto com os amigos dele, até o último momento, atravessando meses de horror. Quando a gente fala de filmes sobre a Primeira Guerra, é inevitável citar Glória Feita de Sangue, ou Paths of Glory, uma obra-prima dirigida pelo Stanley Kubrick em 1957 e estrelada pelo Kirk Douglas. O Kubrick, sendo o gênio que era, inventou maneiras de filmar a trincheira que até hoje são o paradigma. A gente vê uma influência muito explícita e reconhecida, admitida do Glória Feita de Sangue em outro filme mais recente e também ele tecnicamente espetacular, que é o 1917. Uma das coisas mais interessantes deste Nada de Novo no Front, no entanto, é que o diretor, o Edvard Berger, procura maneiras de reinventar uma linguagem com a qual falar da Primeira Guerra. Não é que ele esteja rejeitando a influência do Kubrick, é que ele está dizendo que existe um outro ponto de vista, e nesse caso a gente está falando sempre de soldados alemães, o lado perdedor da Primeira Guerra, indo para ela, e
com o ponto de vista, como eu disse, pela primeira vez, de um alemão. Então, isto aqui é drama. Isso aqui é lamento, é arrependimento, é tristeza, é a impossibilidade de consertar o passado e um medo muito grande de que ele venha a se repetir no presente ou no futuro próximo. Essa urgência é o que a gente sente injetado nesse Nada de Novo no Front, que procura muito o lado do drama mesmo. A chegada do Paul Bäumer e dos amigos dele na trincheira, já no primeiro dia, é uma coisa espantosa. Toda aquela alegria, aquele ânimo, aquele entusiasmo com que eles vão é imediatamente colocado por terra. Sabe aquela sensação de que você cometeu um erro terrível e é impossível consertá-lo? Não há caminho de volta dele? Pois é, isso é o filme. O Edvard Berger drena o filme de cor. Os únicos tons quentes que a gente vê aqui são de uma ou outra explosão e, claro, o do sangue, que tem aqui aquele tom mais ferruginoso, não é o vermelho vivo. E uma trilha sonora que eu, pelo menos, achei maravilhosa. Em alguns trechos ela é até uma trilha melódica, mas na maior parte do tempo ela consiste de 3 notas muito pesadas sendo repetidas. É o monstro se aproximando, pronto para esmagar todo mundo. Isso é a guerra do Edvard Berger. E é a guerra do Remarque, porque isto aqui não é uma refilmagem, isto aqui volta ao texto original, é uma readaptação do romance, não do que outros filmes fizeram. Eu recomendo muito, muito, muito assistir também o filme de 1930. Primeiro porque ele foi feito no calor da coisa, ele foi filmado 2 anos depois da publicação do romance do Remarque, e segundo porque a direção do Lewis Milestone é uma coisa impressionante de ver ainda hoje. A gente está falando aqui da infância do cinema sonoro. O cinema sonoro começou em 28 também. E, no entanto, a captação de som é uma coisa virtuosística. E é virtuosística também a maneira como a direção do Lewis Milestone recria aquele desespero que é tão incessante, que é tão sem pausa, tão contínuo, que ele fica curiosamente monótono. Mas se a adaptação do Lewis Milestone se concentrava bastante na vida dos jovens soldados na caserna, aqui o Edvard Berger faz uma coisa completamente diferente. Esses momentos em que ele não está na trincheira ou na terra de ninguém com os soldados são os momentos em que ele está nos salões, nos palácios, em que os generais estão articulando uma guerra da qual eles não vão participar e cujo sofrimento eles não sentem. Para eles não falta lenha na lareira, não falta comida, não falta vinho, não falta toalha e guardanapo de linho branco, e falta toda e qualquer sensibilidade para entender que desses lugares confortáveis e aquecidos eles estão mandando meninos para a morte por razão nenhuma. O Edvard Berger dá também muita atenção a um personagem muito interessante que é interpretado aqui pelo sempre ótimo Daniel Brühl. Esse personagem real é o Matthias Erzberger, um político de centro que foi escolhido pelo Reich, pelo Império Alemão, como seu representante para negociar um armistício. O Matthias Erzberger já tinha perdido um filho no fronte, ele entendia muito bem o que estava acontecendo ali e ele estava desesperado para assinar esse armistício. Toda a negociação dele é com o general Ferdinand Foch, comandante supremo das forças aliadas, um general francês, e que jogou muito duro nessa negociação do armistício. O Foch e todos os aliados estavam empenhados em punir a Alemanha por ter iniciado a guerra e agora às vésperas da derrota de maneira exemplar, rigorosíssima, sem nenhuma clemência nem para com os soldados alemães, tão meninos quanto soldados ingleses, franceses e de todas as outras nacionalidades que lutaram na Primeira Guerra, e sem nenhuma clemência também para com a população alemã, que estava já falida nessa altura. Reparei no momento em que o Foch empurra o acordo de armistício para o Erzberger e o Erzberger assina. Ali o Foch estava decretando o início da Segunda Guerra Mundial. Não que ele soubesse, mas também não era impossível prever
que algo assim fosse acontecer. Quando um diretor tem um ponto de vista muito firme sobre o assunto do qual ele está tratando, é uma coisa linda de se ver o resultado. Eu não sei o que dói mais em Nada de Novo no Front. Se é ver a carnificina, se é ver o sofrimento, o frio, a fome, a doença, ou se é ver aqueles momentos de distensão, em que com 1 hora livre, 2 horas livre, esses rapazes vão, por exemplo, tentar roubar um ganso de uma fazenda próxima para ter o que comer. Acho que essa alegria breve, esse esquecimento transitório de tudo que está acontecendo me corta até mais o coração, porque a gente sabe como foram poucos esses momentos na vida desses rapazes. E isso pega muito porque tanto a versão de 1930 quanto esta versão agora de 2022 tem algo essencial em comum: a expressividade dos atores, fantástica, e a maneira como a câmera, tanto do Lewis Milestone lá atrás, quanto do Edvard Berger aqui, capta de maneira tão espontânea e tão comovente essa expressividade. Nada de Novo no Front é um filmaço. Com certeza já está na minha lista dos melhores desse ano. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.